Olá, boa noite. Coliseu volta a ser cenário de um gesto de esperança em tempos de conflito. Santo das causas impossíveis. Dia de São Judas Tadeu reúne milhares de fiéis em São Paulo. Devoção a São Judas Tadeu inspira histórias de fé e esperança em Belo Horizonte. Em novo diálogo com os Estados Unidos, Brasil busca aliviar tarifa de 50%. União e missão evangelizadora. CNBB reúne assessores de comissões catequéticas da América Latina. Semente de Esperança. Canção Nova mostra o rosto da evangelização em terras portuguesas. Preservação Ambiental celebra 25 anos com expedição no Parque Nacional do Itatiaia. Está no ar o Canção Nova Notícias, o olhar da fé sobre os fatos que marcam o nosso tempo. O Papa Leão XIV e líderes de diferentes religiões se reuniram em Roma para reforçar o diálogo e a busca pela paz. O encontro internacional, as religiões e as culturas em diálogo, reuniu vozes de fé e esperança em meio aos desafios do mundo atual. O Coliseu, símbolo da história e da arquitetura romana, palco da luta de gladiadores e onde muitos cristãos perderam a vida, é hoje o espaço de clamor pela paz. Mai come oggi, l'umanità intera ha bisogno di operatori di pace. No início do encontro, Leão disse que a humanidade precisa de operadores de paz. O patriarca de Alexandria e de toda a África, sua beatitude Teodoro II, falou do dom da paz dado por Jesus aos seus discípulos, dom hoje invocado para o mundo, ferido pela violência das armas, do pecado, da angústia, da dominação e do poder. O patriarca afirmou a necessidade de buscar novos caminhos de diálogo, mesmo enquanto as nações se enfrentam e derramam sangue de inocentes sobre o altar do poder, da dominação e do egoísmo. Nesta crise global, continuou o patriarca, Deus nos chama mais uma vez, se torna nosso amigo, companheiro de viagem, protetor e está ao lado das vítimas de todas as guerras, finalizou. Após a reflexão, os países em guerra foram citados e, em seguida, a oração universal ecoou no Coliseu. Padre nostro, que sei nei cieli. Do lado de fora do Coliseu, entre cumprimentos, Leão XIV escutou o testemunho do médico Omer Malali, de 31 anos. I come from a land where peace... Venho de uma terra onde a paz fluía como o grande Nilo, contou Omer ao dizer que o Sudão é um lugar de beleza, história e bondade e está dilacerado por uma guerra esquecida. O Papa Leão lembrou que os conflitos estão presentes onde quer que haja vida, mas a guerra não ajuda a resolvê-los. O mundo tem sede de paz, disse o Santo Padre, e precisa da reconciliação que ponha fim à opressão, à demonstração de força e à indiferença à justiça, continuou. Basta de guerras e dos dolorosos amontoados de morte, destruição e exílio, clamou. Juntos, demonstremos que a oração é a grande força de reconciliação. Para Leão, a oração é um movimento do espírito, uma abertura do coração, não palavras gritadas nem slogans religiosos usados contra as criaturas de Deus, mas sim a fé que a oração muda a história dos povos. Disse ainda que os lugares de oração devem ser tendas do encontro, santuários de reconciliação, oásis de paz. Mai la guerra è santa, solo la pace è santa. A guerra nunca é santa, só a paz é santa, afirmou o Papa. Com a força da oração, disse o pontífice, com as mãos nuas erguidas ao céu e abertas aos outros, devemos garantir que este período da história termine logo e uma nova história comece, concluiu, dizendo que acabar com a guerra é o dever urgente de todos os líderes políticos diante de Deus. O Vaticano publicou a carta apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança do Papa Leão XIV. O documento foi anunciado neste 28 de outubro, data em que a Igreja celebra os 60 anos da Declaração Conciliar Gravissimum Educationis, sobre a educação cristã. Em sua carta apostólica, Papa Leão XIV levanta questões importantes do ensino no mundo.
Entre elas, a educação cristã, interpelada frente à dura realidade de milhões de crianças sem acesso à educação primária. O Santo Padre questiona as dramáticas emergências educacionais causadas por guerras, migrações, desigualdades e diversas formas de pobreza. E afirma: carismas educativos não são fórmulas rígidas. No documento, Leão XIV nos convida a utilizar sempre os carismas educativos como resposta original às necessidades de cada época. Sem esquecer o legado de Santo Agostinho, o pontífice menciona contribuições que amadureceram ao longo dos séculos, desde o monarquismo às ordens mendicantes. O sucessor de Pedro fez questão de recordar em sua carta apostólica o compromisso histórico de São João Bosco com o seu método preventivo. Ao citar o professor, o aluno, a família, o Papa enfatiza a importância do nós, reiterando que ninguém educa sozinho. Escreve que educar é uma tarefa de amor e o ensino é uma profissão de promessas, de tempo à misericórdia. E alerta que uma pessoa não é um perfil de competências, não se limita a um algoritmo previsível, mas um rosto, uma história, uma vocação. Não mede o valor da educação apenas pelo eixo da eficiência, mas pela dignidade, justiça e capacidade de servir ao bem comum. A íntegra da Carta Apostólica Desenhar Novos Mapas de Esperança do Papa Leão XIV pode ser lida em nosso site noticias.cançãonova.com. Dê uma passadinha lá, confira a riqueza deste documento. Olha, até quinta-feira, o Simpósio Filosófico da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília reúne educadores e pesquisadores. O encontro discute os desafios e perspectivas da educação católica no século XXI. O evento propõe uma análise sobre o papel da educação católica diante das transformações sociais, culturais e tecnológicas do mundo atual. Ao meu lado, o diretor acadêmico da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília, Jerônimo Laurício. Professor, muito obrigada pela participação. Qual que é a proposta desses dias de debate e qual público deve dialogar sobre o assunto? Aline, muito obrigado pela oportunidade. Esses dias nós queremos conversar com a comunidade educativa, seja os pais, os professores, os gestores educacionais, também todos aqueles que se ocupam da educação no âmbito público. E qual é o debate? Pensar a educação católica. Em dias que se fala tanto de educação personalizada, educação clássica e educação católica. O que seria, de fato, a educação católica? Perfeito, professor. E quais são os desafios dessa educação católica que devem ser levantados nesses dias? Bom, quando falamos de católico, falamos de universal. Como falar com o que é plural, com o que é diverso, sem perder a própria identidade, aquilo que nos faz ser católico. Bom, a partir do que a igreja nos ensina, ser sal da terra e luz do mundo, para iluminar as estruturas que já estão obscurecidas e dar sabor àquilo que está, digamos, desgastado e desgostoso, vamos então dialogando com aquilo que é diverso, com aquilo que é plural, sem perder a própria identidade. Perfeito, muito obrigada pela contribuição, professor. O arcebispo de Brasília, que é o chanceler da FATEL, Dom Paulo César, e o bispo auxiliar de Brasília, Dom Denilson Geraldo, também estarão presentes. De Brasília, Aline Campelo, para o Canção Nova Notícias. Representantes da catequese de diversos países da América Latina estão reunidos na CNBB. O encontro, que antecipa a Semana Latino-Americana da Iniciação à Vida Cristã, destaca o protagonismo do Brasil na evangelização. Esta é a segunda Semana Latino-Americana de Iniciação à Vida Cristã. O evento, marcado para janeiro de 2026, será em Bogotá, na capital da Colômbia. Na sede da CNBB, assessores das comissões de catequese dos países da América Latina e Caribe vão debater as diretrizes para o encontro. O Brasil foi escolhido pela vasta produção de conteúdos para a catequese e a experiência da Igreja Brasileira na evangelização dos povos. Representantes de 7 países vão passar a semana em Brasília em momentos de estudo e de visitas às instalações das edições CNBB. O assessor da comissão destaca o aumento da iniciação à vida cristã entre os adultos brasileiros. No sábado santo de 2025 deste ano, mais de 23 mil adultos batizados no Brasil. Nós não temos esses dados de todas as dioceses, de todos os regionais, porém,
mostra a vitalidade da catequese, o retorno do mundo adulto para esse processo de iniciação à vida cristã. Além de realizar um diagnóstico do processo catequético na América Latina e Caribe, o encontro quer reforçar a necessidade de transmitir os ensinamentos de Cristo com instrumentos que sustentam a fé católica: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Esses três expoentes, colunas, ajuda agora a nós não perdermos o ponto de partida, que é a centralidade do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, mas como ao longo do tempo, dentro de uma cultura, dentro de uma realidade, pensarmos meios de como comunicar este Evangelho, que é o de ontem, o de hoje e o de sempre. Em São Paulo, o Santuário São Judas Tadeu recebeu hoje milhares de fiéis. Mesmo em meio à agitada rotina da cidade, muitos devotos fizeram uma pausa para rezar e agradecer ao santo das causas impossíveis. Nem a chuva na capital paulista, nem o frio desta terça-feira impediram Elizabeth de cumprir a promessa. Ela veio ao santuário e paróquia de São Judas Tadeu agradecer pelas graças alcançadas. Normalmente, todo dia 28 eu procuro ver. E o dia dele, eu venho em agradecimento do ano inteiro, todas as graças, né? E não é só por mim, eu peço por pessoas queridas, entes queridos, doentinhos, então eu venho agradecer por todos. Assim como Elizabeth, milhares de fiéis passaram hoje pelo Santuário de São Judas Tadeu, na zona sul de São Paulo. Maurício vem com frequência de Santos para servir como voluntário. Há 27 anos, ajuda na festa e se diz muito feliz. Eu gosto muito, todos os meus pedidos, eu tenho certeza que São Judas me escuta. Peço para todo mundo que quando sai da igreja para ser abençoado, para levar a palavra de Deus embora para casa. São Judas Tadeu foi apóstolo e primo de Jesus. Morreu como mártir e, com o tempo, ficou conhecido como santo das causas impossíveis. E ele tem esta missão do apostolado, ele que seguiu, serviu Jesus, ele viveu realmente a missão que Jesus pediu, e de ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Muita gente relata que situações muito pontuais, desesperadoras, vêm e pedem a intercessão de São Judas e alcançam a graça. Paróquia e Santuário São Judas Tadeu é uma das igrejas escolhidas para a peregrinação do Jubileu 2025. Por isso, o tema da festa neste ano é "Com São Judas, somos peregrinos da esperança". Nós trabalhamos a novena, trabalhamos este dia baseado na esperança. O cristão que tem esperança, esse sempre terá a graça alcançada, esse sempre terá a fé renovada. O Rio de Janeiro viveu um dia com cenas de guerra. Dezenas de pessoas, entre criminosos e policiais, perderam a vida na maior operação da cidade contra o tráfico de drogas. As forças de segurança do Rio de Janeiro entraram nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade. Cerca de 2.500 policiais, civis e militares participaram da Operação Contenção para combater a expansão do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do estado. Os confrontos deixaram 64 mortos entre criminosos, policiais e 81 pessoas foram presas. 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir, porque eles estão no meio do combate ainda. 2 helicópteros, 32 blindados terrestres, drones, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM foram utilizados na mega operação. Após a reunião entre os presidentes Lula e Trump, Brasil e Estados Unidos voltam a negociar um acordo comercial. A meta é reduzir a tarifa de 50%, que encarece a entrada de produtos brasileiros no mercado americano. Participaram do encontro o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa, e o assessor especial da presidência, embaixador Aldo Faleiro.
Segundo Márcio Rosa, as delegações acertaram um cronograma de reuniões voltadas aos setores mais afetados pelas tarifas, como café, carne e pescados. O cronograma de reuniões deve ser seguido nas próximas semanas. De acordo com representantes comerciais, Trump afirmou que pediu à sua equipe o início de um período de negociações bilaterais. Apesar de classificar como positiva a reunião com o presidente Lula, o presidente norte-americano ressaltou que isso não garante um acordo entre os países. Até o momento, não há previsão de suspensão das taxas de 50% a produtos brasileiros. De Brasília, Júlia Rezende para o Canção Nova Notícias. As escolas particulares devem anunciar em breve um reajuste de quase 10% nas mensalidades para 2026. O percentual foi estimado em uma pesquisa nacional com mais de 300 colégios. Jéssica é mãe de 2 filhos e aguarda o reajuste anual no valor da mensalidade escolar de um deles. Na realidade, tudo aumenta, né? Não só a escola, né? Como plano de saúde, até as compras, né? do mercado. Então, de fato, a gente tem que fazer um planejamento financeiro e não tem jeito, né? O levantamento ouviu 308 escolas privadas de todo o Brasil. O reajuste de quase 10% é uma média dos aumentos projetados pelos colégios consultados na pesquisa. Na prática, o valor cobrado do ano letivo deve ter como base que foi pago no ano anterior, podendo incluir a variação dos custos com salário, energia, manutenção, tecnologia, etc. O ponto central é que não existe um índice fixo como IPCA e IGPM que limite esse reajuste. O que a lei exige é a transparência e coerência. Os pais têm o direito de solicitar o esclarecimento e as escolas devem ser claras quanto à origem dos aumentos. Se confirmada a previsão, o reajuste será mais que o dobro do índice de inflação projetado para este ano, de 4,81%. Por lei, as famílias precisam ser informadas sobre o valor do aumento anual no mínimo 45 dias antes do prazo final para a matrícula. Para as famílias, o ideal é planejar com antecedência. Revisar o orçamento familiar agora é essencial para projetar o impacto e não ter surpresa em janeiro. Todo mundo sabe que janeiro é um mês que tem bastante custos extras, né? Jéssica segue as dicas do especialista. A gente tem que pagar a escola, então a gente às vezes acaba fazendo alguns cortes de algum gasto assim que seja um pouco mais supérfluo, né? Então, né, quem é casado, né, fazer aí a soma com o marido, com a esposa, né, e se planejar para de fato ter esse planejamento financeiro, essa organização, né? Há 25 anos no ar, o programa Preservação Ambiental mostra as riquezas do Brasil e inspira o cuidado com a natureza. Nesta reportagem, jovens universitários se juntam à equipe em uma trilha no Parque Nacional do Itatiaia. A nossa aventura começou junto com o nascer do sol. O destino, Parque Nacional do Itatiaia, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Primeiro parque nacional do país, o Itatiaia abriga 3 das 10 montanhas mais altas do Brasil e preserva uma das áreas mais ricas da Mata Atlântica, lar de uma biodiversidade única. Foram quase 3 quilômetros de trilha até o cume da Pedra Furada. O caminho exigiu preparo e superação. Trechos íngremes, outros mais leves, momentos em que a mata se fechava e outros em que o sol abria passagem. A cada passo, um desafio vencido. A cada gesto de ajuda, um laço de amizade fortalecido. Daqui a gente tem uma vista panorâmica dos 3 estados. Aqui é o bairro da Paraíba Paulista, aqui a gente tem Minas Gerais e desse lado o Rio de Janeiro. E essa vista maravilhosa é o presente que a gente tem depois de uma longa e incrível caminhada, passinho a passinho, ao alto. É lindo de ver, é muito mais além da janela do meu quarto. Aqui você vê um mundo diferente, não vê prédio, você vê a natureza do jeito que ela deveria ser. Muito mais do que chegar aqui e ver essa beleza, é o quanto que Deus fala conosco durante o percurso. Existem momentos que são mais difíceis e que a gente acha que não vai conseguir, mas quando chega aqui realmente vale a pena. Então é uma experiência incrível e eu tô amando.
vir aqui, né, lutar por esse desafio, por esse objetivo e conseguir, né, tudo graças à intercessão de Perdiódio, que está me ajudando a contemplar a Deus de uma outra forma, né, através da natureza, adorar a Deus olhando a natureza que Ele criou. Despertar nas pessoas o amor pela criação e o cuidado com o meio ambiente faz parte da missão da comunidade Canção Nova. Quando a gente mostra o que é belo, a gente causa dentro do coração das pessoas atitudes em prol da natureza. E a gente entende que a natureza é um grande jardim de Deus. Isso foram palavras do Padre Jonas. E agora, com as encíclicas que foram publicadas pelo Papa Francisco, agora o próprio Papa Leão, atualizando também essa nossa necessidade, essa nossa vocação de cuidar da casa comum, sempre ressoa dentro do coração essa inspiração do coração do Padre Jonas lá atrás, né? A semana chuvosa continua em boa parte do país. Então, nada de sair sem o guarda-chuva, viu? Boa noite para você. O mar segue agitado próximo à costa do Rio Grande do Sul e o fluxo de umidade espalha essas instabilidades pelo país. Aos poucos, a chuva ganha força em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem alerta para temporais no Acre e no Amazonas. Já no Amapá e grande parte de Roraima e do Pará, o tempo segue mais firme e o sol predomina. Na região central do país, o tempo deve seguir mais firme, com temperaturas elevadas, máxima de 34 graus em Goiânia. Em Mato Grosso do Sul, no centro-oeste de Mato Grosso e no sul de Goiás, as pancadas de chuva continuam com risco de temporais isolados. E as chuvas persistem no Nordeste, principalmente no litoral da Bahia até o Pernambuco. O calor ainda segue predominando em toda a região e com aquela sensação de tempo abafado. O tempo instável continua atuando em Santa Catarina e no Paraná. Além da chuva, o frio volta a ganhar força no sul, mínimas de 10 graus em Florianópolis. A gente encerra com imagens do amanhecer em Cuiabá e essa vista linda da Ponte Sérgio Mota. O tempo virou por lá e o sol nem deu as caras, o que deixou o tempo mais abafado. Bom descanso para você e até amanhã. Brasil brilha no Mundial de Taekwondo na China. Copa Sul-Americana tem duelo decisivo em Belo Horizonte. E veja como foi a primeira edição da corrida de rua da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Recife. Alan Toledo chega com o CN Esportes. Olá pessoal, o CN Esportes começa destacando a conquista do segundo ouro do Brasil no Mundial de Taekwondo na China. Depois de 2 mulheres no pódio, agora é a vez de Henrique Marques cravar seu nome na história. No tatame na vida, Henrique Marques é um vencedor. Ele quase desistiu da carreira por conta de uma arritmia. O atleta de 21 anos deu a volta por cima e se tornou o primeiro homem campeão mundial de Taekwondo do Brasil. Henrique garantiu o título inédito superando um atleta da casa na final, o chinês Xinzhan Xiang. A comemoração teve direito à bandeira brasileira e muita emoção no lugar mais alto do pódio. Do tatame para o gramado, hoje tem time brasileiro em campo em busca de vaga na grande final da Conmebol Sul-Americana. No confronto de ida, no Equador, Del Valle e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Sornosa anotou o tento dos donos da casa. E Dudu, após assistência de Hulk, deixou tudo igual, na altitude de 2.500 metros. Hoje, se vencer pelo placar mínimo, o Galo segue para a final da competição em busca do título inédito. O único desfalque é o meio-campo Gustavo Scarpa. A partida começa às 9h30 da noite. E nós encerramos o CN Esportes de hoje com detalhes da corrida promovida pela paróquia Nossa Senhora das Graças em Recife. E tem participação especial. 5 horas da manhã. O percurso ajudou. Correr à beira do rio Capibaribe com seu manguezal, cercado de pontes e prédios. Além de saúde e confraternização, o propósito da corrida era contribuir para a reforma da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças. Foram mais de 700 inscrições e no final o tempo de cada um foi somente detalhe. O que valeu foi a participação.
Sobre Dom Paulo, sim, ele enfrentou pontes e avenidas e chegou bem. A corrida é uma das práticas diárias do arcebispo. Nessa, no entanto, ele teve direito à medalha, como todos os outros corredores. E nós nos congratulamos com a paróquia de Nossa Senhora das Graças para que, por meio do esporte, também possamos evangelizar. Quando chega o fim de outubro, Belo Horizonte se transforma em um grande cenário de fé. No Santuário de São Judas Tadeu, pedidos, promessas e agradecimentos se misturam em um mesmo gesto de confiança. Conhecido como o Santo das Causas Impossíveis, São Judas Tadeu é lembrado por muitos fiéis como aquele que intercede nos momentos de maior dor e esperança. A história da Bruna começou cercada de oração. A mãe passava por uma gestação de risco. A tia, aflita com a saúde da irmã e do bebê, levou fotos da família ao santuário, pedindo a intercessão do santo. Realmente era uma situação desesperadora. E São Judas, como padroeiro das causas desesperadas e impossíveis, ouviu o pedido da minha tia, que veio aqui com muita fé, com muita devoção. E eu sou um testemunho vivo da intercessão desse santo tão maravilhoso. Após um período de apreensão e um parto delicado, a família foi agraciada. Naturalmente, eu vim ao mundo num parto um pouco difícil, mas vim naturalmente ao mundo no dia 28 de outubro. Eu falo que São Judas é meu padrinho porque desde o berço eu tenho essa proximidade, não só pela data do meu nascimento, mas pela fé da minha família. Minha mãe sempre foi muito católica, muito devota e desde pequena eu fui ensinada a vivenciar essa devoção e ela se manteve de forma natural. Entre promessas, agradecimentos e graças, o santuário se torna todos os anos um grande encontro de fé. Histórias que se renovam e mostram que a devoção a São Judas Tadeu permanece viva no coração dos mineiros. Há 16 anos, este é o endereço certo de Dona Ângela todo dia 28. Natural de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a aposentada percorre os quase 300 quilômetros para servir na casa do padroeiro. A motivação? É a devoção, é a fé. É agradecimento às graças que a gente tem conseguido em São Judas Tadeu. Mais do que tradição, a devoção a São Judas Tadeu é testemunho de confiança e esperança e certeza de que a fé pode transformar a vida. O impossível para nós é o possível para Deus. E a intercessão de São Judas é muito forte, eu sou testemunha viva disso. Todo mês eu estou aqui, dia 28. Se Deus quiser, continuo a ser devota de São Judas Tadeu. O presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, completa 54 anos neste 28 de outubro, dia em que a igreja recorda São Judas Tadeu e São Simão, exemplos de entrega e fidelidade ao Evangelho. Parabéns para marcar uma trajetória de entrega, fidelidade e amor a Deus. Na Santa Missa, das 7 da manhã, no Santuário do Pai das Misericórdias, Padre Wagner Ferreira recebeu homenagem. Parabéns pra você. Antes de ingressar na Canção Nova, pertencia a outra comunidade, a comunidade do Exército Brasileiro. Foi preciso renunciar à carreira militar para atender ao chamado de Deus. Eu vim para a Canção Nova já com desejo de ser padre. Eu não deixei a academia militar a não ser por isso, porque eu queria ser padre. Então não foi uma decisão simples deixar a carreira militar por causa do sacerdócio, mas eu confiei, na providência de Deus, eu tive fé. Padre Wagner nasceu em 28 de outubro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro. Começou a fazer parte da comunidade Canção Nova em 1992, aos 21 anos. Concluiu mestrado e doutorado em Teologia Moral em Roma. Foi ordenado sacerdote da igreja aos 28 anos. Em sua trajetória na comunidade Canção Nova, exerceu os cargos de vice-presidente, formador geral e auxiliar de formação dos candidatos às ordens sacras, com ênfase na formação dos teólogos.
Ao Padre Wagner Ferreira, um agradecimento especial de toda a comunidade Canção Nova, pela doação sincera e pelo acolhimento a cada filho, assim como o sim genuíno do Padre Jonas Abib, que o seu sim também continue a salvar almas e fazê-las encontrarem fé, esperança e docilidade ao Espírito Santo, e que a Santíssima Virgem Maria continue a cobri-lo de bênçãos do céu. Sim, celebrar a vida é renovar o sentido de pertencer. É viver com gratidão entre os irmãos, o dom que nos une na mesma fé e propósito. Cada aniversário é sinal de continuidade, entrega e missão. Parabéns e felicidades ao Padre Wagner Ferreira. Graças a você, sócio e benfeitor, alcançamos 74% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês que já está terminando. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Seja sócio evangelizador e doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, durante o mês missionário, a Canção Nova mostra como leva esperança e fé a terras portuguesas. De Fátima a Évora, a evangelização acontece através dos meios de comunicação e de encontros que aproximam corações de Deus. Há mais de 500 anos, os portugueses atravessaram o oceano e levaram a fé católica ao Brasil. Em 1998, foi a vez da Canção Nova cruzar os mares e chegar a Portugal para servir a igreja. Entre o fado, o vinho, o azeite e as tradições, o carisma encontrou terreno fértil para semear o evangelho e se faz presente em duas frentes de missão, Fátima e Évora. Em 2014, fomos ao Brasil, ao Santuário do Pai das Misericórdias, à inauguração, então aí foi o derramamento todo, né? Ao olhar para o meu Senhor Jonas, foi olha, nem sei explicar como é que o Brasil entrou dentro do meu coração, não é? Mas foi uma graça muito grande. As atividades acontecem por meio da TV, rádio, internet e revista, livrarias em Fátima e Lisboa, além da realização de eventos e grupos de oração. Vivem aqui 77 missionários, 35 do núcleo e 42 do segundo elo, entre portugueses, brasileiros e membros de origem africana de todos os estados de vida. A este número, somam-se cerca de 30 colaboradores que ajudam a tornar possível a ação evangelizadora. Em Portugal está a maior missão da comunidade fora do Brasil. Tudo começou com a chegada de apenas 3 missionárias acolhidas por corações generosos, como irmã Maria Etienne, o então bispo de Leiria Fátima, Dom Serafim Ferreira e Silva, um pai para a Canção Nova e amigo de Padre Jonas Abib. Lembro-me que nos encontramos várias vezes. Lembro-me que fui a Cachoeira Paulista num momento de dificuldades de saúde da sua parte, dar-lhe um abraço. Mas, sobretudo, lembro-me da sua coragem, da tua docilidade ao Espírito Santo, em tocar a campainha a reunir os colaboradores e construiu desde já uma grande comunidade. A consagração a Nossa Senhora, feita por Monsenhor Jonas Abib em 2004 na Capelinha das Aparições, sempre orienta a missão da comunidade em solo português. Neste mês missionário, o presidente da instituição, Padre Wagner Ferreira, renovou a consagração e ressaltou a graça da mensagem de Fátima para o carisma Canção Nova. O Padre Jonas, ousadamente, ele foi abrindo frentes de missão em outros lugares do mundo, como por exemplo aqui em Portugal, para que, motivados pela mensagem de Fátima, pudéssemos ainda evangelizar, com esse desejo da salvação das almas, que realmente as almas sejam salvas, porque esse é o desejo de Nossa Senhora, esta é a mensagem também dos pastorinhos. São quase 30 anos de presença em terras portuguesas. Uma missão que começou com um sotaque brasileiro, mas aprendeu a anunciar a esperança em ritmo de fado e a se deixar moldar pela cultura do povo. Afinal, são todos filhos da casa de Deus, com certeza. Amanhã você vai ver como a missão da Canção Nova em Moçambique fortalece comunidades inteiras com catequese, formação e esperança.
Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com ou lá no YouTube com o endereço @Canção Nova Jornalismo. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná, às 9, o Reinflama, e às 10, ao PHN. Boa noite e paz para você.